Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Ministério Diaconal. Hoje seguimos para a nossa quarta aula, cujo tema é o seguinte: quantos são necessários e por quanto tempo? Nós trataremos aqui sobre o número de diáconos, mas antes eu gostaria de ler com você o texto da Bíblia que se encontra em Atos, capítulo 6, versículo 3, que diz o seguinte: sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Quantos diáconos são necessários para atender a demanda da igreja? Será, irmãos, que devemos aqui nos apegarmos a um número determinado? A fazermos uma interpretação literal da Bíblia, assegurando que se faz necessário que toda a Igreja Batista tenha um número 7, como o número exato de diáconos necessários para atender a sua demanda? Será que o número 7 é um padrão a ser seguido? Ou nós deveríamos aqui não nos atentarmos para o número, mas sim para as qualificações dos 7 que foram escolhidos para atender a demanda da igreja primitiva? Entre os pastores, há muitas discussões a respeito do número de diáconos necessários para atender a demanda da igreja. Tem aqueles que têm uma visão literal da Bíblia, que asseguram de forma veemente que a igreja precisa ter 7 diáconos. Estes deveriam também estar batizando seus candidatos à membresia da igreja no Rio Jordão, porque se é para interpretar literalmente, é preciso então interpretar toda a Bíblia literalmente. Só vale batismo no Rio Jordão ou em águas correntes. Batistério não serve. Se nós pensarmos, meus irmãos, existem aqueles que também acreditam que não existe o número de diáconos exato. Pode ser a quantidade que for. E alguns até entendem que quanto mais diáconos, melhor. Enquanto que outros compreendem o caminho oposto. De preferência menos e, se necessário, nenhum diácono. Mas qual é a quantidade adequada para uma igreja local? Temos, meus irmãos, alguns pastores que compreendem que a quantidade deve ser proporcional ao número de membros. Se eu tenho uma igreja grande, vou ter um grupo de diáconos de um número maior. Se eu tenho uma igreja pequena, eu vou ter um grupo de diáconos menor. Agora eu pergunto, será que existe uma fórmula pré-estabelecida que vai determinar para mim e para você a quantidade de diáconos dentro de uma de nossas igrejas? Aí eu venho com uma outra pergunta. Por quanto tempo esses diáconos hão de servir essas determinadas igrejas? Estamos aqui pensando na questão da quantidade e do tempo. A nossa proposta da aula de hoje é trabalharmos essas duas questões. Quantos são necessários e por quanto tempo? O número 7. Por que Lucas, em Atos dos Apóstolos, registra o número 7 de diáconos? Primeiramente, é importante que aqui saibamos que o ofício, de forma definitiva, ele não foi estabelecido aqui em Atos, no episódio do atendimento das viúvas gregas na distribuição diária do alimento. O que nós temos em Atos é o diaconato em seu modo embrionário.
A denominação diácono como ofício da igreja, como uma liderança eclesiástica, ela se deu com o passar dos anos, de tal modo que em 1 Timóteo 3, do versículo 8 em diante, Paulo começa a ponderar sobre o assunto, trazendo então quais deveriam ser as qualificações para aquele que a igreja escolheria para o exercício do diaconato, conforme nós vimos em lição passada. Por força da tradição, criou-se a ideia de que o número 7 deve ser um número fechado. Nós precisamos de encontrar na igreja local 7 pessoas para o exercício do diaconato. E existem muitas teorias especulativas do porquê a igreja primitiva estabeleceu o número 7, para atender aquela demanda local na questão relacionada ao atendimento das viúvas gregas no processo de distribuição diária do alimento. Mas, dentre essas várias teorias especulativas, uma que nos chama a atenção, que compreendemos como não uma especulação, mas algo mais plausível, que faz sentido, é que, na verdade, o judeu, a cultura judaica, ela tem muitos símbolos. E o 7 era um número de um valor muito importante para o povo judeu. Era um número de algo integral, de algo completo, algo perfeito. Então, houve uma demanda na vida da igreja, demanda justa, pertinente. Os apóstolos consideraram aquilo, entenderam que realmente a questão levantada estava correta. Era uma questão, não era fora de ordem a situação levantada. Então, eles procuraram resolver de forma adequada, então de forma integral, de forma perfeita. Escolhamos 7. Vocês escolham aí 7 para então estar deliberando sobre esse assunto, de sorte que as viúvas gregas sejam contempladas no processo de distribuição diária do alimento. No entanto, isso não significa que hoje nós, igreja, tenhamos que estar presos ao número 7. Compreendemos que nós necessitamos, sim, de diáconos, mas não podemos criar embaraços na vida da igreja achando que temos que achar 7 pessoas para o exercício dessa função. Do contrário, não tem jeito, tem que ser 7. Nós teremos que conseguir, a nossa meta é achar 7 pessoas para o diaconato. Ainda mais que, dia após dia, o que nós percebemos na vida da igreja é o aumento da demanda e a diminuição dos obreiros. Se era um fato que já foi apontado por Jesus em seu ministério, que a seara era grande, mas poucos os ceifeiros, hoje, meus irmãos, em se tratando de liderança eclesiástica, tanto pastores como diáconos, e mais ainda os diáconos, achar homens e mulheres, líderes servos, está cada vez mais difícil, ainda mais num contexto de um povo tão envolvido com o consumo como é o povo do Ocidente, do qual eu e você fazemos parte. Sabemos que essa equação entre demanda e trabalhadores, ela é bastante cruel, porque a demanda sempre é maior do que o número de trabalhadores. O serviço diaconal é extenso demais. O número de diáconos nunca será o suficiente para atender tamanha complexidade que é o serviço diaconal de uma igreja local. Por esse motivo que às vezes muitos diáconos se sentem inadequados, porque eles não conseguem atender a demanda.
Mas não pense, diácono, que esse é um problema somente do seu coração. Os pastores sentem a mesma coisa. A liderança da igreja sente sempre o mesmo sentimento de inadequação, porque ele olha a demanda e fala: eu não dou conta, é muita coisa. Mas, se trabalharmos coordenadamente, é possível sim diminuir um pouquinho essa demanda. Mas o que nós não podemos é querer inflar um grupo de diáconos simplesmente para ter um número. E quando, na verdade, esse número não é efetivo no trabalho. Se nós hoje acharmos que temos que ter 7 diáconos, mesmo não tendo pessoas qualificadas, nós vamos criar dificuldade. Podemos criar um grupo inflado de 7 e tem lugares com 10, 15, 20 diáconos, que na verdade, quando vai ver, é 2 ou 3 que trabalham. O restante apenas vive do título. E isso pode criar um desânimo na vida do diaconato, na vida desses diáconos que se propõem ao serviço. E isso pode até mesmo, conforme as pessoas que foram escolhidas, criar um embaraço para a vida da igreja, porque você pôs a pessoa como diácono, mas ela não tinha as qualificações bíblicas para o diaconato, mas você tinha que preencher a vaga. Tinha que preencher a vaga, então era aquela pessoa disponível, então eu pus aquela pessoa, mesmo sem ela ter as qualificações. Eu abri mão das qualificações e eu crio um embaraço para a vida da igreja. Porque às vezes eu posso colocar ali, não um servo, mas um dominador. E meus irmãos, as igrejas, em sua história, sempre sofreram com esses dominadores. Desde lá a carta de João, quando ele escreve à igreja, desde aquela época, existem dominadores que tentam manipular a igreja. São os Demétrios da vida. E diácono não pode agir como Demétrio. Diácono, ele tem que agir como Diótrefes. Ele tem que ser servo. Mas quais são os princípios que determinam o número de diáconos? O número de diáconos, meus irmãos, entendemos que deve ser proporcional ao número de membros de uma determinada igreja, visto que estamos diante de um ofício que exige contato direto com o povo da comunidade. Por isso que não existe comparação. A igreja A tem 10 diáconos, a igreja B tem apenas 2. Como é que pode? Nós temos que ter também 10. Mas a igreja A tem determinada agenda de demandas. A igreja B não tem essa agenda. E aqui entra uma outra questão muito importante. O quão é necessário que nós, enquanto igreja, repensemos as nossas estruturas, porque às vezes nossas estruturas são tão engessadas que demandam tanto trabalho que a gente passa um tempo exagerado cuidando da estrutura, quando na verdade deveríamos estar cuidando das pessoas. Cada igreja deve buscar um número que seja razoável para atender à demanda local do povo da comunidade. Nem sempre, mas entendamos, nem sempre nós teremos um número razoável para atender à demanda da comunidade. Nós podemos ter comunidades em que, se acharmos um diácono, já deveremos dar graças a Deus. Porque, meus irmãos, escolher pessoas que não têm as qualificações bíblicas, ou mesmo que tenham as qualificações bíblicas, mas não têm o tempo necessário para dispor a igreja. De que adianta ter alguém qualificado, mas que naquele momento não tem o tempo necessário, a saúde necessária?
para poder contribuir com o povo, visto que o diácono ele está em contato direto com o povo. Portanto, é importante, meus irmãos, que no processo de escolha desses líderes servos, a igreja trabalhe de forma coordenada, procurando escolher pessoas qualificadas, que tenham tempo e que sejam dadas a delegação de tarefas. Eles serão líderes. Eles vão conduzir a igreja para o ministério do serviço. Não necessariamente eles vão fazer o serviço, mas eles vão fazer com que o serviço aconteça na igreja. Um exemplo. Não necessariamente o diácono tem que entregar a cesta básica na casa daquele membro ou daquela pessoa carente da cidade. Ele pode organizar um grupo, envolver a igreja para que essas atividades aconteçam. O que importa é a entrega do resultado. E saber que por trás desse resultado existe uma pessoa qualificada que está dispondo do seu tempo para trabalhar na vida de outros membros da igreja para que eles considerem que a missão de servir é uma missão da igreja. Ele está ensinando, assim como um pastor ensina as ovelhas a pastorear uns aos outros, lhe dando o alimento, porque o alimento é dado não para você ficar gordo, obeso espiritualmente, mas você tem que queimar essa caloria com o seu irmão. O mesmo acontece com o diácono. Ele tem uma competência, mas ele não pode achar que é exclusividade dele. Cabe a ele fazer a bola rolar e os membros trabalharem. Tanto diácono como pastor devem assim agir. Do contrário, nós vamos nos esgotar. O tempo de serviço no diaconato. Por quanto tempo se dá o serviço do diácono? É vitalício? Ele serve a igreja enquanto bem servir? Ou a igreja deve adotar um sistema de rodízio? O diácono ele vai ser diácono por um período de tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, podendo ser reeleito, ou ele é diácono por um período de tempo, de 1, 2, 3 anos, mas aí ele tem que ter um tempo de descanso para uma próxima eleição. Como acontece? Qual é o melhor modelo? São questões a serem respondidas nesse estudo a partir de agora. Primeiro ponto, meus irmãos, é sobre o tempo de serviço do diaconato. Alguns entendem que a função deve ser vitalícia. É muito comum nas igrejas batistas o diácono exercer de modo vitalício o seu ministério. Para que ele seja demitido, exonerado da função, só em caso dele não estar atendendo às qualificações bíblicas. Mesmo que ele não disponha de tempo, esteja entregando o seu tempo para o serviço da igreja, ele não é mexido, ele não é retirado, removido da função, só em casos realmente extraordinários para que esse diácono seja removido da função, seja exonerado, demitido. Entendemos que o diácono numa igreja local, ele deve servir a igreja enquanto apresentar as qualificações bíblicas necessárias e dispor de tempo para o exercício da função. Uma vez que ele não atende mais às exigências inerentes ao cargo, cabe à igreja, à assembleia,
tratar do assunto de forma clara, objetiva e transparente. Seja demitindo o diácono por justa causa, em caso de estar desqualificado, porque aí não cabe discussão. Se ele não tem as qualificações, o próprio diácono tem que compreender isso quando ele entra para o diaconato. Uma vez que eu não tiver mais as qualificações, eu mesmo deveria pedir para sair. Mas se eu não peço para sair, cabe à igreja então tomar essa iniciativa, e isso não é falta de amor. Isso deve ser considerado zelo pela função, pela pessoa, pela igreja, pelo reino. Mas também podemos considerar que o diácono, após anos de trabalho, ele pode se aposentar. A expressão jubilar, né, é o seu descanso. Ele continuará sendo diácono, mas não ativo, porque ele não consegue mais atender à necessidade da igreja, seja por uma questão de doença ou da própria idade. E aí, meus irmãos, a forma como nós conduzimos esse diácono deve ser uma forma de apresentar um culto a Deus, dando graças a Deus pela vida desta pessoa, deste irmão, desta irmã, de tal modo que possamos dar a ele a honra, porque a quem honra, honra. Essa pessoa serviu a igreja e ela então vai ser homenageada pela igreja, considerada pela igreja, amada pela igreja. A igreja será grata a ele ou ela por todos os anos de serviços prestados. Esse é um tipo de atitude, de procedimento que é dispensado aos pastores. Chega uma hora que nós não teremos mais condições de trabalhar. Não significa que deixaremos de ser pastores, mas não teremos mais condição de estar à frente de um trabalho. Nós poderemos trabalhar como consultores, conselheiros, ajudadores, mas nunca assumindo um papel de protagonismo. Nós saímos de cena para que os mais jovens possam entrar. Esse procedimento com o pastor, quando ele é jubilado, aposentado, o mesmo deveria acontecer com o diácono. Chega uma hora que o diácono não tem mais como servir, ainda mais porque a exigência do diácono é muito mais operacional do que a do pastor. O pastor, ainda que esteja limitado fisicamente, ele consegue ainda produzir. O diácono, efetivamente, ele tem que estar nos lugares, trabalhando. Por esse motivo que compreendemos a função vitalícia nessa perspectiva. Ele vai continuar sendo diácono, enquanto bem servir a igreja, ativo, na ativa. Uma vez que ele não tenha mais condições, por conta de uma enfermidade, por conta da própria idade, ele vai para a condição de jubilado. Continuará servindo, sim, mas não mais num papel ativo, mas sim num papel de aconselhamento, num papel de consulta. Porque, entendamos, irmãos, os diáconos de anos de serviços prestados à igreja têm muita história, muita experiência a compartilhar. São muitos episódios pelos quais ele já passou, ela já passou em sua vida, que podem ajudar os mais novos. Por isso eles devem ser sempre ouvidos. Ainda que não possam trabalhar na linha de frente, mas nos bastidores eles são fundamentais para a saúde da igreja. Essa é uma perspectiva da função vitalícia. Mas existe uma outra perspectiva, que é a função rotativa. Algumas igrejas batistas adotam esse modelo de ministério diaconal. É estabelecido um período para o exercício da função,
e o mesmo pode ser renovado pela igreja, se assim entender que o trabalho do diácono foi um trabalho satisfatório. Acreditamos que esse modelo não encontra base bíblica. Particularmente, eu acredito que o diácono é uma função vitalícia, ainda que, em um determinado momento, ele se afaste da linha de frente, se aposentando. Mas as pessoas que pensam nessa função, na verdade, nesse modelo rotativo, às vezes é porque aconteceu algum fato na vida da igreja que trouxe um certo trauma. Então, por esse motivo, eles não querem manter um diácono por muito tempo. Então, mantém por 2, 3, 4 anos, às vezes veda até a possibilidade de reeleição. Mas pensemos, irmãos, num contexto como o que nós vivemos hoje, diante de uma dificuldade gigantesca de achar pessoas para o trabalho, nós vamos nos dar ao luxo de, quando acharmos alguém competente, darmos a ele 3 anos apenas de trabalho, 2, 1, 4, seja lá qual for a quantidade de tempo, e depois dispensar para então procurar outro. Ora, meus irmãos, é muito mais fácil, mais simples nós estarmos aqui trabalhando com as peças que faltam, buscando sempre alguém que possa recompor o grupo de diáconos, do que mudar de uma hora para outra todo o diaconato. Com certeza a igreja vai sentir, porque até que o outro grupo que foi eleito para essa nova rodada de ministério, ele possa apreender como é que funciona o diaconato, nós já perdemos muito tempo. O que nós não podemos hoje é perder tempo. Agora, o que fazer com um diácono que vem de outra igreja? É uma questão. Às vezes, meus irmãos, nós recebemos membros transferidos de outra igreja batista. Hoje em dia, nós recebemos até membros de outras denominações através do procedimento de aclamação. E essas pessoas, em suas igrejas de origem, eram diáconos. E agora chegam à nossa comunidade se dizendo diáconos. Qual deve ser o procedimento da igreja? Aqui, meus irmãos, vale relembrar o que falamos em aulas anteriores. Não é o diácono que escolhe ser diácono, é a igreja que faz o convite. Se na igreja anterior a pessoa foi convidada ao diaconato, ela foi convidada ao diaconato naquela igreja anterior. Se ela, por algum motivo, ela mudou de igreja e agora está nessa nova igreja, se ela deseja servir, que ela sirva, mas não como diácono, porque para que ela seja diácono naquela igreja nova, ela vai ter que aguardar um convite da igreja. A igreja ela vai ter que esperar a igreja conhecer, sentir confiança, perceber as qualificações bíblicas, o engajamento na obra, a disponibilização do seu tempo. Do contrário, não há como. Eu não posso sair de uma igreja seguindo para outra, dando carteirada que eu sou diácono. Como eu também não posso fazer isso, dando carteirada dizendo que eu sou pastor. Se eu saio hoje da igreja da qual eu faço parte, sendo pastor ou presidente, e vou para uma outra igreja, deixo o ministério aqui e vou para uma outra igreja, sem que tenha havido desta igreja um convite, nessa igreja eu vou ser uma ovelha como as outras, ainda que uma ovelha que tenha um título de pastor. Mas eu sou uma ovelha que viverei debaixo da orientação do pastor daquela igreja ou dos pastores daquela igreja, procurando contribuir até que a igreja, vendo em mim um perfil que ela entende necessário para ela, me convide para o ministério auxiliar. Aí, no caso, seria o pastor titular convidando para o ministério auxiliar
tendo a anuência da igreja, ou mesmo numa vacância, a igreja me convidar para assumir o ministério local. Assim como acontece com os pastores, em suas mudanças de igrejas, os diáconos também. Se você sai hoje, diácono, de uma determinada igreja e vai para outra, não pense que aquela igreja ela é obrigada a te receber como diácono. Não. Ela te receberá como membro. Primeiro, e até mesmo para te receber como membro, será se ela averiguar que não há nenhum elemento impeditivo de te receber como membro. Essa é uma questão muito importante, porque nenhuma igreja é obrigada a receber em sua membresia, só porque a pessoa quer ser membro daquela comunidade. Ela precisa conhecer a comunidade, conhecer a doutrina daquela comunidade, conhecer o estatuto daquela comunidade, os direitos e deveres de um membro daquela comunidade. E se ela estiver de acordo, ela solicita se tornar membro daquela comunidade. E a comunidade, então, avalia se aceita ou não esse pedido. O cuidado vai desde a aceitação de um membro, e ainda mais sendo a aceitação de um líder, cuidado redobrado. O que nós precisamos ter hoje é sempre o cuidado redobrado, para que não tenhamos problemas futuros. Bom, meus irmãos, chegamos ao final de nossa aula. Nós aqui procuramos refletir sobre a quantidade de diáconos necessários para a vida de uma igreja e por quanto tempo eles devem estar prestando seu serviço. Compreendemos, meus irmãos, que os diáconos devem ser sempre conhecidos e reconhecidos na vida da comunidade. Eles são ordenados pela igreja, de sorte que atendam às suas demandas. Mantêm-se na função enquanto disporem das credenciais bíblicas. Uma vez que eles não tiverem mais essas credenciais bíblicas, eles devem ser demitidos pela igreja, por justa causa. E eles também se mantêm na função enquanto disporem do tempo, um tempo razoável para atender a demanda da igreja, mesmo que saibamos que a demanda da igreja sempre será maior que a condição de tempo dos diáconos, porque isso não acontece só com os diáconos, acontece também com os pastores. Mas o diácono precisa compreender o mínimo eu estou aqui entregando para a vida da minha comunidade. Tá? É essencial que o ministério diaconal seja alvo de todos os esforços da igreja, do ministério enquanto igreja, porque o ministério da igreja não é o ministério da palavra, estou falando de algo muito mais abrangente. A igreja precisa trabalhar pelo fortalecimento do ministério diaconal. Porque esse ministério, ele é bíblico. Esse ministério, ele é uma das funções estabelecidas pela Bíblia, pelo Novo Testamento. Existirão na igreja diáconos ativos, que são aqueles que são a linha de frente, que estão na luta dia a dia junto com o ministério pastoral. E existirão aqueles diáconos que já estarão aposentados, jubilados, que são os diáconos que dedicaram suas vidas, mas por questões de enfermidade ou mesmo a própria idade, não estão podendo mais entregar o serviço que entregavam anteriormente. No entanto, estes devem gozar de honra por parte da igreja. A igreja não pode jamais se esquecer do que esses homens e mulheres fizeram pela vida da igreja. Porque se a igreja chegou até ali,
É porque lá atrás, esses homens e mulheres trabalharam arduamente, às vezes sem saber ao certo o que deveria ser feito, mas eram voluntários dispostos ao trabalho. Assim sendo, meus irmãos, aqui nós procuramos trabalhar essas duas questões. Quantos necessários? Por quanto tempo? Não importa aqui ficarmos fixos em um número. O que importa é acharmos pessoas qualificadas. E quanto ao tempo, ora, o máximo que for possível essas pessoas contribuírem. E a única coisa que faz com que essas pessoas deixem o diaconato de modo ativo seja por uma questão de enfermidade, ao qual não há condição de reversão ou uma situação de idade. Mesmo assim, eles serão sempre alvo da honra da vida na vida da igreja. Espero com isso ter contribuído com este curso, com esta aula, com essas palavras. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia a todos. Nos vemos então na próxima semana.